Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a entrada dos ministros neste exato instante para o início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Portanto, com diversos processos em perspectiva de julgamento, já antecipamos justamente os dois que estão na frente, ou seja, na expectativa de serem os primeiros a serem chamados, e vamos confirmar isso dentro de instantes. Sessão presencial, pode haver a apresentação de tanto das sustentações orais como de presença dos ministros por meio digital, como sempre tem acontecido, e nós acompanhamos desde o início, agora, na tarde de hoje, ao vivo aqui na TV Justiça. Ministro Luiz Roberto Barroso, na presidência da sessão, e vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Início a esta sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal de 8 de novembro de 2023. Registro com prazer a presença de estudantes de Direito das seguintes instituições de ensino: Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e Universidade de Uberaba, em Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos e desejo que façam um bom proveito. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 34ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 26 de outubro de 2023. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Abriu-se a sessão às 14h17, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo qualquer objeção em relação à ata, declaro-a aprovada. Cumprimento todos os eminentes colegas aqui presentes, nossa decana presente, ministra Carmen Lúcia, ministro José Antônio Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. E cumprimento também a vice-procuradora-geral da República, a doutora Ana Borges Coelho Santos. Muito bem. Chamo para julgamento o recurso extraordinário 1.167.478, é o tema 1053 de repercussão geral, que cuida da separação judicial como requisito para o divórcio e sua subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação da Constituição da Emenda Constitucional número 66 de 2010. Portanto, há duas questões em debate aqui: se a separação judicial prévia é exigência para o posterior divórcio, e, em segundo lugar, se subsiste ou não no direito brasileiro a figura da separação judicial. Na sessão anterior, temos o seguinte resultado provisório. Após o voto do ministro Luiz Fux, relator, que negava provimento ao recurso extraordinário e fixava a compreensão de que a separação judicial restou suprimida como requisito para o divórcio, entendendo pela sua não subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro, após a Constituição da Emenda Constitucional 66 de 2010, Sua Excelência foi acompanhado pelo ministro Cristiano Zanin. Em seguida, houve o voto do ministro André Mendonça, que também negava provimento ao recurso, mas divergia parcialmente do relator no tocante à subsistência da separação judicial como figura autônoma, nos termos do seu voto, e, nesse ponto, foi acompanhado pelo eminente ministro Nunes Marques. E aí o julgamento foi suspenso. Portanto, retomamos hoje o julgamento. Já tivemos os votos dos ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques. Portanto, vota agora o eminente ministro Luiz Edson, ministro Alexandre de Moraes. Luiz Edson Alexandre de Moraes, presidente? É uma fusão. É que nós somos uma unidade. Isso.
O ministro Alexandre de Moraes senta-se à direita na Tem a bancada. palavra com muito gosto, ministro Alexandre. Cumprimento Vossa Excelência, presidente. Ele tem pele clara, é completamente calvo, veste toga e terno pretos, camisa azul clara, gravata azul estampada em listras diagonais pretas e azuis. Procuradora-Geral da República, cumprimento os estudantes presentes no plenário da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e da Universidade de Uberaba, Minas Gerais. Presidente, relembro rapidamente o caso concreto. O autor ajuizou ação de divórcio litigioso, afirmando que o casal constituiu um matrimônio em 27 de dezembro de 2002, pelo regime de comunhão parcial de bens. Na data do ajuizamento, que foi abril de 2012, alega que já estavam separados, separação de corpos há mais de 4 meses. Em pauta RE número 167-478, EGBMC contra SMC, segredo de justiça. O Civil pede o divórcio, dizendo que o divórcio poderá ser requerido por um ou por ambos os cônjuges no caso de comprovada separação de fato. E ainda faz a citação em relação à emenda constitucional, e essa é a grande questão, a emenda constitucional 66, de 13 de julho de 2010, que alterou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição, para suprimir os requisitos de comprovada separação de fato por mais de 2 anos, requerendo assim a decretação do divórcio direto. A contestação, ela não aceita a ideia do divórcio direto. A ré diz que antes de mover a ação do casamento, da separação judicial, a parte deveria requerer separação de corpos e comprovar esse lapso temporal. Afirma ainda a ré, na ação, que a emenda constitucional 66 não extinguiu do ordenamento jurídico a separação judicial, apenas deixou de ser pré-requisito para o divórcio. E aqui, cada instância decidiu uma forma. A primeira instância reconheceu o direito da ré, a segunda instância, monocraticamente, o relator do acordo negou o segmento, a apelação, a 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio negou também provimento, e chegou até o Supremo Tribunal Federal, que em 7 de junho de 2019 reconheceu a repercussão geral. Em pauta, RE 167-478. Separação judicial como requisito para o divórcio e sua subsistência como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação da emenda 66 de 2010. Portanto, presidente, são duas as questões importantes aqui trazidas a julgamento. A primeira diz respeito à manutenção ou não da exigência da separação judicial como requisito para o divórcio. Plenário julga se separação judicial é requisito para o divórcio. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Sistema bifásico que, tradicionalmente, quando foi introduzido o divórcio no Brasil, foi instalado. E a segunda questão, aqui mais ainda, eu diria importante, se a emenda 66, ou se com a emenda 66, houve o afastamento do ordenamento jurídico da separação judicial como figura autônoma, passando a existir somente uma modalidade, não mais duas, de dissolubilidade do matrimônio, ou seja, sempre o divórcio. Eu leio aqui a emenda 66, tanto a ementa da emenda quanto o próprio texto. Na emenda de início da emenda 66, diz: da nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio. Plenário julga se separação judicial é requisito para o divórcio. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Ou de comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Então, a própria emenda da emenda constitucional 66, ela já diz a que veio, que é o primeiro dos pontos onde não houve até agora, presidente e eminente relator, divergência nos 4 votos. Ou seja,
a emenda 66, que deu essa nova redação ao parágrafo 6º do artigo 226, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Possibilitou o divórcio direto. Acabou essa condição da... Exatamente, acabou a necessidade de separação, a necessidade de um prazo entre a separação e o divórcio, e isso até agora, unânime nos 4 votos que me antecederam, e eu também acompanho aqui o eminente relator nesse tópico, porque me parece que essa foi a ideia do legislador constituinte e reformador, e o texto é muito claro e ainda especificou na pequena ementa que consta na emenda 66. Eu faço no meu voto, mas não lerei, faço no meu voto um breve histórico das espécies do gênero dissolubilidade do matrimônio. O que é importante é situar isso. O Brasil oscilou na adoção ou não dessas espécies, o gênero é a dissolubilidade do casamento, a possibilidade ou não de o casamento ser encerrado, não somente pela morte. E as espécies foram se alterando. Desde a Constituição Imperial de 1824, que era a Constituição confessional, que proclamava como religião oficial a religião católica apostólica romana, e não trouxe absolutamente nada em relação ao casamento, nem regulamentando se era dissolúvel ou não, mas como ela é uma Constituição confessional para a Igreja Católica Apostólica Romana, o casamento era indissolúvel, tanto que só posteriormente a possibilidade de dissolução do casamento foi permitida pelo decreto 1144. O plenário julga se separação judicial é requisito para o divórcio. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Não seguissem a religião oficial, para aqueles que não seguissem a religião católica apostólica romana. Lembrando que, apesar de confessional, a Constituição de 1824 consagrava a liberdade de crença religiosa, não consagrava a liberdade de culto. Nenhuma outra religião que não fosse a católica tinha liberdade de culto, mas a liberdade de crença era garantida. A primeira Constituição da República, em 1891, que separou o Estado da Igreja, reconheceu a validade do casamento civil. Há uma primeira previsão de casamento civil, inclusive prevendo a gratuidade do casamento. Foi exatamente na vigência da Constituição de 1891 que foi editado o Código Civil de 16, que previa, já no Código Civil de 16, o artigo 267, que a comunhão conjugal poderia ser dissolvida pela morte de um dos cônjuges, por sentença anulatória, bem como pelo desquite. Então, aqui o Brasil, no início do século passado, é extremamente progressista em relação a isso, prevendo a possibilidade de dissolução do casamento. Depois acabou revogando essa possibilidade e prevendo um termo que vários civilistas, e depois o eminente ministro Luiz Edson Fachin pode me corrigir se estiver errado, mas vários civilistas reclamaram com razão que o Brasil acabou abandonando um termo que era bem brasileiro, a ideia do desquite, para usar a separação judicial, mas que era previsto desde 1916, uma forma de separação judicial. Isso eu pontuo aqui para colocar que a separação judicial, à época chamada de desquite, a separação judicial, ela é prévia ao divórcio no Brasil, e veio com toda uma regulamentação pelo Código Civil de 1916, a partir da Constituição de 1891. Foi a partir, depois da Constituição de 34, que aí se proibiu qualquer forma de separação. A indissolubilidade retornou
da mesma forma que havia no Império para a religião católica, para todas as religiões agora. O casamento civil se tornou indissolúvel na Constituição de 34, na de 37, permaneceu em 46, na de 67 e na Emenda Constitucional número 1 de 69. Então, o plenário julga se separação judicial é requisito para o divórcio. 1916, vota o ministro 34, Alexandre de Moraes. Passou a não permitir mais a dissolubilidade do casamento. Só em 77, em 1977, pela Emenda Constitucional número 9, novamente o casamento deixou de ser indissolúvel. O parágrafo 1º do artigo 175 da Constituição estabelecia que o casamento somente poderá ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde que haja prévia separação judicial por mais de 3 anos. E aí vem, novamente, vem a consagração da separação judicial, do Instituto Separação Judicial, e agora o requisito que também é discutido aqui, em que pese ter sido alterado o lapso temporal, mas a necessidade da dissolubilidade do casamento passar pela separação judicial e por um prazo de 3 anos. Na sequência a essa emenda, em 26 de dezembro, a Lei 6515 de 77, a Lei do Divórcio, regulamentou o divórcio. E nesse momento, naquele momento, com a emenda constitucional número 9 e com a lei do divórcio, o Brasil sedimentou o sistema binário ou bifásico em relação ao casamento. Esse sistema normativo, Constituição, a emenda e a legislação regulamentando, exigiu o cumprimento de uma primeira etapa, separação essa que dissolvia o vínculo conjugal, mas ainda mantinha incólume o casamento, com uma série de consequências, proibindo inclusive a constituição do novo matrimônio, e uma segunda etapa, a conversão da separação judicial em divórcio. Aí sim, a hipótese que iria colocar fim ao casamento. O artigo 40 da Lei 6515 regulamenta bem essa questão. O divórcio direto ainda era, ou foi permitido no artigo 40, mas era uma exceção. Poderia ser ajuizado de forma direta, independentemente da separação judicial, quando na data da promulgação da emenda número 9, o casal comprovasse sua causa como a separação de fato há pelo menos 5 anos. A exigência de comprovação da causa e o prazo temporal. A Constituição de 1988 simplesmente, eu diria, revolucionou essa ideia, porque trouxe uma grande evolução nos direitos de personalidade, direitos da família, reconhecimento do casamento constitucionalmente, a previsão da união estável, com os mesmos direitos do casamento e a necessidade da lei facilitar a sua conversão, a conversão da união estável em casamento, e a facilitação do divórcio. A partir do artigo 226, houve uma regulamentação, a primeira regulamentação mais completa, não só da família, mas da questão do casamento, da questão da filiação, acabando com a diferença entre filhos no casamento, fora do casamento. Houve um tratamento, eu diria, mais digno dessa questão. E previu, no parágrafo 6º, que depois foi alterado pela emenda constitucional, que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei, ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Ainda prevendo aqui a necessidade da prévia separação judicial e um prazo temporal, ou seja, o que começou o sistema bifásico em 77, em que pese desde 2016 o Brasil já estipular a possibilidade de separação judicial com o nome desquite, continuou no primeiro momento o sistema bifásico
e as duas espécies do gênero dissolubilidade do casamento, as duas espécies continuaram existindo, ou diria, continuaram coexistindo como espécies autônomas do direito civil. Separação judicial com as suas consequências e divórcio com as suas também consequências. Código Civil de 2002 também trouxe uma ampla regulamentação para o quê? Os casos de divórcio e os casos de separação judicial. Ou seja, para as duas espécies do gênero dissolubilidade. Duas espécies, e não são duas espécies que têm os mesmos efeitos. Duas espécies que têm efeitos diversos. E elas se combinavam porque o sistema era bifásico. Uma, obrigatoriamente, era etapa da outra. Mas elas não se confundiam enquanto espécies do gênero dissolubilidade do casamento. Isso foi mantido pela Lei 11.441 em 2007, que passou a permitir novamente o quê? As duas espécies, separação e divórcio, realizadas em cartório extrajudicial, sem a necessidade de homologação extraordinário número 167.478, EGBMC contra SMC, entre parênteses, segredo de justiça. A emenda constitucional 66, em 13 Alexandre de Moraes. 2010, e novamente aqui, o que, a meu ver, pedindo todas as vezes as posições em contrário, o que fez a emenda 66? A emenda 66, ela não extinguiu, ao meu ver, e nem tratou dessa questão, das duas espécies do gênero dissolubilidade. Não foi essa a razão, o intuito, a finalidade da emenda 66. A separação judicial, separação judicial é requisito para o intervalo divórcio. constitucional de 34 até a emenda número 9 de 77, continua existindo, e o divórcio, desde a emenda 9 de 77, também continua existindo. O que fez a emenda 66 foi a supressão da necessidade de prévia separação judicial por mais de 1 ano, ou de comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Tirou ou extinguiu, não uma das espécies, ao meu ver, extinguiu o sistema bifásico. Olha, continua existindo separação judicial, continua existindo divórcio, e quem quiser vai optar pela separação judicial ou pelo divórcio. Ah, mas por que alguém vai optar pela separação judicial se quer optar pelo divórcio? Porque há consequências diversas que eu vou tratar no final do voto, mas, independentemente disso, é uma opção do casal ou opção da pessoa. Ministro Alexandre, vocês vão por favor, ministro. A ótica da discussão. Quem fala é o ministro Luiz Fux. A separação judicial se deu no fato de à direita do ministro Alexandre de Moraes. Que nós vivemos, do pós-positivismo da Constituição, não tem mais lugar. Ele tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos, volumosos. Onde se impute condutas ao usa casal, toga preta sobre terno azul marinho, camisa branca. Então, foi nesse particular que nós entendemos gravata que o azul legislador optou pelo divórcio. Pode haver divórcio consensual e pode haver divórcio direto por uma das partes ou com as duas. Então, não ficou faltando nada no ordenamento jurídico para poder desvincular o casal. Ah, tem bens? A partilha vai ser julgada pelas vias próprias. Hoje, se as pessoas forem capazes, podem fazer a partilha até no cartaz da esquina. Então, eu entendi que realmente a ideia do legislador foi acabar com uma separação mesmo. Obrigado. Então, ministro Fux, eu entendo essa preocupação, e, inclusive, já antecipando, eu vou aderir à divergência inaugurada pelo ministro André, no sentido de que ambas as espécies permanecem, só que também, para a separação judicial, não há necessidade mais da comprovação de culpa. Então, aí sim eu retiro, como fez Sua Excelência, o ministro André, a necessidade de comprovação de culpa. Mas, ao meu ver, são hipóteses diversas, são
duas espécies do gênero de solubilidade. Duas espécies, uma que nasceu antes, a separação judicial, antes no ordenamento jurídico brasileiro, em 16, que tem consequências diversas, tem consequências, aqui algumas eu cito, no uso capião especial urbano familiar, na separação judicial permanece a possibilidade, no divórcio não. Tem uma consequência importantíssima no bem de família, na impenhabilidade do bem de família, que permanece na separação judicial, não permanece no divórcio. Tem uma consequência importante, artigo 1597 do Código Civil. Veja, presume-se concebidos na constância do casamento os filhos nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Pelo divórcio, não. Não há essa presunção. Em pauta, recurso extraordinário número 1, 167.478. EGB-MC contra SMC, entre parênteses, segredo de justiça. Que demonstram que o legislador, ele diferencia as hipóteses. Alexandre de Moraes. E ao diferenciar as hipóteses, ao meu ver, deve ser permitido que o casal opte por uma ou outra. Peguemos esse caso da presunção na constância do casamento. A mulher está grávida, ela quer o fim do casamento, mas não quer se submeter depois a exame, isso, aquilo. Se houver a separação judicial, já se presume a filiação. Se houver o divórcio, não se presume. É uma diferença para o nascimento. O plenário julga se separação judicial é requisito para o divórcio. Ao meu ver, isso foi salientado. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Cássio Nunes Marques. A opção deve ser dos cônjuges, não prejudica. São duas espécies distintas, eu insisto, obviamente, fazendo a interpretação, e como Vossa Excelência disse, que a Constituição quis retirar essa carga, e essa carga era muito dura, principalmente para a mulher, que tinha que comprovar a culpa do marido, tirando essa questão da culpa. Então, a mesma possibilidade do divórcio direto, a separação direta, mas a possibilidade desta opção. Ministra Carmen. Ministro, só um dado sobre, claro, entre o que o legislador quis afirmar. A ministra Carmen Lúcia também senta-se à direita. Ele afirmou, vai um mundo que é a parte mais próxima, a parte central. Mas eu tenho aqui a justificação apresentada pelo então deputado Biscay, autor do que veio a ser a emenda, e é expresso. Justificação da nova redação ao artigo tal. Não mais se justifica, a presente proposta nos foi sugerida tal, não mais se justifica a sobrevivência da separação judicial, em que se converteu o antigo divórcio. Criou-se desde 1977, com o advento da legislação do divórcio, uma duplicidade artificial entre dissolução da sociedade conjugal e dissolução do casamento como solução de compromisso entre divorcistas e antidivorcistas, o que não mais se sustenta. Impõe-se a unificação no divórcio de todas as hipóteses de separação dos cônjuges, sejam litigiosos ou consensuais. Eu apenas estou lembrando, ministro, porque Vossa Excelência afirma com propriedade, claro, justificação não é o dado objetivo de interpretação de norma constitucional, apenas que não parece ter sido intenção do reformador manter as duas, porque o autor da proposição apresentada é expresso. Então, como eu disse no início, e isso não muda nada no raciocínio, que não estou votando ainda nem nada, mas apenas para dizer que, e lembrando, entre o que se quis afirmar, o que se afirmou, a norma é viva, tem uma longa trajetória. Mas me parece que, pelo menos, do que se tem aqui, a intenção era mesmo. Então, mas se transformou, é por isso que este é um caso que merece uma interpretação deste Supremo Tribunal. Mas, a verdade, essa intenção era do deputado Biscaia, que, inclusive, nos debates, no momento da aprovação, queria incluir na ementa essa intenção. Não foi incluída e não foi adotada pelo Congresso. Essa era a intenção do autor. Por isso é que eu disse, entre o que quis afirmar e o que se afirmou é um mundo e a norma é viva. Mas eu estou apenas afirmando que
este dado, eu acho que não deve ser considerado para fins de interpretação, porque estes outros, que são objetivos, é que contam para a nossa interpretação. Até porque, como dizemos, a norma interpretada é interpretada, senão a Constituição norte-americana não poderia ter sobrevivido nos seus termos. Ministro Alexandre, por favor. Desculpe. O ministro Gilmar Mendes senta-se à ponta mais interna da bancada ao lado esquerdo. Um debate porque tem pele clara, cabelos grisalhos, é calvo na parte superior, tem sobrancelhas grisalhas e volumosas, usa óculos de armação retangular, escura, veste toga preta, terno, grafite, camisa e gravata azuis. De qualquer forma, parece que aqui houve uma decisão, de alguma forma, transcendente do legislador constituinte. E eu até, quando me debruçava sobre essa temática, fiquei simpático na ideia de um diálogo institucional, mas a gente também sabe que aqui há dificuldades de procedimentalização, de fazer um apelo ao legislador para que, de fato, essas normas fossem resolvidas no âmbito legislativo, que de fato gera essas perplexidades, o Caduzo Capião e outros exemplos, em que, às vezes, até por cacoetes legislativos, e isso não é tratado numa sistematização. Ou como também já sugeriu o ministro Alexandre, o próprio constituinte, o ministro Jobim, tematiza muito isso no que diz respeito a leis complementares, quando falava da opção de prolongação dos debates no âmbito do poder constituinte, ele relatava episódios em que havia impasses e tal, dizendo, vamos para uma lei ordinária, mas talvez seja melhor, o tema é mais sério, vamos para uma lei complementar. E, às vezes... Sem uma lógica. Sem nenhuma lógica. Ou ainda o uso de advérbios para, eventualmente, gerar ambiguidades. Quer dizer, os dois lados saíram felizes apostando num embate posterior. Talvez aqui tenha ocorrido aqui uma decalagem, quer dizer, entre a proposta do deputado Biscaia e o assentamento diz, não vamos discutir, né? E a partir daí, então, essas ambiguidades foram sendo geradas. Mas passados tantos anos, né, a questão de fato se coloca, e eu, em princípio, estaria a perfilhar. Eu entendo a divisão e acho que você fez bem de levantar todo esse histórico, essa força institucional, que é uma força, né, do modelo do desquite como uma solução brasileira. Eu até estava lembrando aqui que toda a gente aqui é mais jovem do que eu, né? Mas eu estava lembrando aqui que toda vez que havia debates sobre tentativa de aprovar o divórcio, o morador de Brasília, esbarrava-se na trave, no limite do critério constitucional. Até que veio o pacote de abril, e que, diante da reforma do judiciário não votada, Geisel se vale, então, dessa fórmula e reduz, portanto, o critério da maioria para aprovar, de 2/3 para a maioria absoluta. Foi isso que permitiu, então, a Nelson Carneiro agora aprovar a emenda Emenda 9. Emenda 9. A emenda 9. Ele foi tratado naquela época como um grande herói, aqui foi tratado como uma grande questão da cidadania, com as travas que havia no texto e com os cuidados que, então, o ambiente político permitia. Mas é até curioso, a emenda 9 é fruto do pacote de abril, vamos dizer assim, de alguma forma, nesta perspectiva. Só passou porque em pauta, havia recurso extraordinário número 1.167.478. Mesmo do ruim se pode extrair alguma consequência Agora boa. fala o ministro Luiz Roberto Barroso. E foi um tipo de festa da cidadania, porque Mendes. muitos casais estavam impedidos de consolidar suas novas relações ou se sentiam impedidos em função disso e por isso
isso gerou um enorme prestígio para o próprio senador, autor da proposta. Historicamente, já se debruçava sobre isso e tinha trabalhos doutrinários sobre essa temática. Mas aqui o que a gente tem é um pouco essa fragmentariedade da emenda constitucional que suscita essas dúvidas todas e que nos obriga, de alguma forma, a nos posicionar e até dar respostas sobre isso. O plenário julga-se separação judicial é requisito para o divórcio. Por favor, apenas me permite. Ministro Edson Fachin, o ministro Gilmar vem de mencionar à esquerda na bancada. Na esteira do voto de Vossa Excelência, todo esse histórico que levou pela primeira vez com a emenda constitucional 9 de junho, se me falha a memória, a lei 6.515 de dezembro, a dissolubilidade do vínculo escura, retangular, no artigo 38, criando, portanto, uma espécie de unicidade de dissolução, toga porque preta sobre era admitido marinho, camisa azul clara e gravata vermelha estampada. De divórcio. Apenas pediu a parte, depois no voto faria as demais considerações, para lembrar que ao lado do chamado senador Nelson Carneiro estava um grande senador paranaense, coautor do projeto, Acioli Filho, que foram os dois grandes autores do projeto que manteve essa dualidade, precisamente o chamado divórcio direto e o divórcio indireto. A questão está em se a emenda constitucional de agora manteve ou não essa dualidade. Creio que essa é digamos assim, a dissonância instalada aqui nesse debate colegiado. Obrigado, ministro. E já que estamos no capítulo Curiosidades Históricas, eu me lembro que, na ocasião, o senador Paulo Brossard, que depois teve assento Luiz Roberto Barroso, estimado, ele era um senador extremamente popular, porque era uma das lideranças da oposição ao regime militar na época. Mas, por convicção filosófica ou religiosa, ele votou contra. E foi a única grande vaia que ele recebeu no Congresso Nacional desde que havia assumido o mandato. Devolvo a palavra ao ministro. Só para continuar esse curiosidades históricas. Mas nós estamos aqui a trabalho, ministro. Aí, lembrando o Barbosa Moreira, ele conversando com o professor Túlio Líbano, na Itália, passou a ser considerar condições de ação, interesse e legitimidade. Ministro e o Barbosa Moreira perguntou ao professor Líbano, mas sempre foi interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. Por que se retirou a possibilidade jurídica do pedido? Ele disse assim, porque o grande exemplo é o divórcio. O divórcio foi aprovado na Itália, então ficou faltando exemplo para a possibilidade jurídica do pedido e pusemos só interesse e legitimidade. Ministro Alexandre. Ministro Alexandre, uma pergunta. Quando Vossa Excelência mencionou a questão do uso capião, ministro Dias Toffoli, em referência ao artigo 1240-A. Exato. Então, o artigo 1240-A diz que aquele que fica no imóvel adquire o uso capião da metade do seu companheiro, ex-companheiro ou do seu ex-cônjuge em 2 anos. É uma norma evidentemente protetiva, independentemente de separação ou de divórcio. A interpretação é que diz respeito ao prazo em relação à separação, não ao divórcio. Ao divórcio, sim, ex-cônjuge. O 1240, aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge, o ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia de sua família, adquirirá o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, não vejo essa diferença aqui, que num caso seria de uma forma e em outro caso seria de outra. E é evidentemente protetivo da mulher. Porque geralmente quem abandona o lar é o homem. Os dados, e principalmente nas populações de menos renda, é o que se dá, que a maioria dos lares são presididos, né? São por mulheres, chefiados, são guiados, dirigidos pelas mulheres. Ministro Alexandre, para a conclusão do voto. Agradeço aos apartes. E eu percebi que o ministro Luiz Edson Fachin vai propor a volta de um único divórcio, unicidade do divórcio. Casou mais de uma vez, só tem direito a um divórcio mesmo, né? O ministro é porque tinha o Uruguai para se divorciar. Ou o Paraguai.
Presidente, em resumo, Ministro aqui Alexandre me parece de Moraes. que todo o histórico, as alterações, as previsões do Código Civil, a própria estrutura do direito civil, demonstram que são, ao meu ver, espécies autônomas, separação judicial, divórcio. Não houve um mandamento constitucional expresso para se extinguir uma das espécies. O parágrafo 6 é muito claro, quando simplesmente retira somente como pré-requisito a separação judicial e o prazo temporal. Então, pedindo vênia ao eminente ministro relator, nesse ponto, eu entendo que a emenda 66, ela não extinguiu como figura autônoma a separação judicial. Mas adoto aqui o que o eminente ministro André Mendonça propôs, que continue existindo, ambas as hipóteses continuam existindo, é uma opção dos cônjuges, mas uma interpretação no sentido de que a mantença desse instituto não mais exige a possibilidade ou a necessidade de discussão de culpa, assim como o divórcio, não há necessidade de discussão de culpa, a separação também não. E no caso concreto, na verdade, no caso concreto, não há, esse segundo tópico, pouca consequência dá. Eu nego o provimento, assim como todos os demais. Obrigado, presidente. Eu só queria fazer uma pergunta, não é retórica, é real. Do ponto de Ministro vista Luiz prático, Roberto Barroso, presidente do STF. A dissidência defende qual distinção exatamente entre o divórcio e a separação judicial? Por que na posição da divergência essa distinção é relevante? O ministro André que iniciou a divergência. Eu vou, se me permite, ministro presidente, ministro Barroso, ministro André Mendonça senta-se à direita na bancada ao lado do ministro Alexandre de Moraes. Senhora vice-procuradora-geral da República, eminentes advogados e advogadas aqui presentes. Ele tem pele branca, cabelos lisos, grisalhos, principalmente nas laterais. Veste a toga preta sobre terno azul marinho, camisa branca e gravata preta estampada. Mas é Uberaba, né? Então, minha saudação aos mineiros e aos paulistas, ou que estudam em Minas e São Paulo, aos professores correspondentes. A divergência inaugurada por mim, ela levou em conta algumas preocupações. Eu já tive a oportunidade de passar ministro os olhos Barroso. Na posição de Vossa Excelência e ouvir o ministro Alexandre. Eu gostaria de saber, assim, do ponto de vista prático, por que Vossa Excelência entende que há uma distinção relevante? Então, era isso que eu gostaria de apontar. Separação judicial é requisito para o divórcio. Há uma busca na exposição de motivos no sentido. Parte da doutrina comunga desse entendimento, parte diverge, porque não foi o correspondente no texto final. De modo prático, eu fiz uma indagação prévia ao meu voto ao eminente relator. Se na concepção do voto do ministro Luiz Fux, ele manteria as separações de fato e a extrajudicial, ou se englobaria todos os institutos concernentes à separação judicial e as demais. A grande realidade é que o casamento, ao mesmo tempo que é um contrato, é um instituto. Instituto porque o contrato, ele é pactuado num sentido, mas depois sobrevém filhos, sobrevém uma série de outras relações, e é um contrato com natureza, com uma forte carga sentimental na sua formação. As pessoas se unem por afeto, mais do que uma questão de negócio, ou não está presente uma questão de negócio. E a sua dissolução, normalmente, ou não raras vezes, traz uma carga de traumas nas pessoas, no casal, nos filhos, na família que está envolvida. A própria advogada que fez sustentação oral, representando como amicus curiae, apontou que, em grande parte, a mulher sofre mais, em especial em questões patrimoniais concernentes a isso, mas não só em relação a isso. E mesmo a nobre advogada pontuou que
a separação de fato, ela deveria, na visão dela, ter uma prevalência. Porque nós não vamos evitar, ainda que nós decretemos a morte da separação judicial em termos constitucional, o mundo dos fatos ou a realidade dos fatos imporá situações de separação. De fato, parte da doutrina diz que isso pode ser resolvido com outras ações judiciais, por exemplo, com a separação de corpos. Porém, a separação de corpos é um instituto com uma peculiaridade única de separação do casal do mesmo teto, em relação ao mesmo teto, mas não aborda outras questões. A separação judicial, ela aborda a questão de partilhas, conforme o Código Civil, a questão também de guarda dos filhos. Mas o divórcio não aborda isso? Não. Não. O divórcio pode abordar isso. Pode abordar isso, mas ele não necessariamente, ele passa por um crivo prévio. Não é divórcio sem partilha. Na separação de... Vamos supor, ministro Barroso, que haja uma separação de fato. O casal fica 3 anos assim, sem divórcio. Certo. Que regra regula? O casal não quer se divorciar. Certo, mas a separação de fato é um instituto distinto da separação. Mas por isso eu volto à minha pergunta prévia, se nós estávamos extinguindo a separação como um todo. Não, a separação judicial. A separação de fato é um fato da vida. Que precisa ser regulado pelo direito. Não tem como extinguir a separação de fato. O marido foi embora, lembrou? E que, portanto, pode ser regulado pelo direito. Eu só não consegui entender, eu estou ouvindo Vossa Excelência com muito interesse. Agora, eu não consegui entender a distinção prática. A prática é, alguns dispositivos, eu não tinha feito a leitura da questão do usucapião, não adentrei nesse ponto. Em primeiro lugar, praticamente, uma vez divorciado, a reunião demanda um novo casamento. A separação, não. Eles restabelecem pelo mesmo casamento. Mas casará se quiser ou não o divorciado? Sim. E o separado pode converter em divórcio? Isso. Pode, mas ao mesmo tempo ele pode voltar ao casamento, sem necessidade de se casar. E o divorciado não pode casar de novo com a mesma mulher? Não, mas aí é dali para frente. Mas pode. Mas aí é ex nunc os efeitos do novo casamento. Se separou e retorna ao casamento, retorna ao efeito anterior. Permite-me. E a grande questão é, se há duas possibilidades, por que excluir uma? Essa é uma questão. Por que excluiu? Tem uma razão prática. É que... Qual? Você onera o aparato judicial tendo que fazer o procedimento de conversão da separação em divórcio do sujeito que não, nós estamos extinguindo a necessidade. Não há necessidade, pode fazer no cartório. O sujeito se separou judicialmente. Ele pode fazer tudo no cartório. Veja, se ele tivesse divorciado, ministro Barroso, ele pode casar de novo. Se ele tivesse separado judicialmente, para ele se casar de novo, ele tem que ter um novo procedimento, que é de conversão da separação em divórcio. Foi isso que se quis acabar. Mas não judicial. Não judicial. Sim, mas a pessoa casa de novo. Bom, enfim, eu já entendi. Ministro André, o plenário julga se a separação judicial é requisito para o divórcio. No meu voto, tive a preocupação de colocar... Ministro Nunes Marques, à esquerda na bancada. Coloco no meu voto. Os efeitos da separação são diversos do divórcio. A separação apenas põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade recíproca e ao regime de bens. Artigo 1576 do Código Civil. O divórcio extingue a sociedade conjugal. Então, há uma diferença. Se pode definir com a separação o fim da coabitação, da fidelidade recíproca e definir, por fim, ao regime de bens. Qual foi a minha ideia quando acompanhei o ministro André? A nossa sociedade, não só a brasileira, como mundial, as relações humanas, elas tendem, por vezes, a ser efêmeras. Então, a separação judicial continuando, ela tem pele se morena, serve como clara, cabelos castanhos curtos, processo cautelar. Veste toga e terno pretos, camisa clara e gravata amarela. Quiser retomar, ele pode. Ou ele pode também manter a sociedade conjugal na forma da separação judicial. Então, ele tem uma opção a mais. Então, essa foi a ideia. Ok. Muito obrigado. Como vota agora sim o eminente ministro Luiz Edson? Se me permite apenas, e há consequências patrimoniais de resguardo da mulher na separação que não há no divórcio. Porque a separação de fato existindo, não havendo uma regulação pelo Código Civil,
nós deixaríamos ela, principalmente a mulher, no caso, desguarnecida. Não entro na questão da separação do usucapião a ser estudado, mas respeitando também a posição do ministro Alexandre, mas há aspectos patrimoniais de resguardo da mulher que merecem ser considerados. E apenas por fim, sem querer defender uma posição que já foi externada na última sessão, é uma relação de direito civil. E a Constituição, nas relações privadas, ela prima pela liberdade. Então, a extinção de um instituto de direito civil, na minha modesta visão, demanda expressa previsão constitucional, que não seria o caso. Muito obrigado, ministro André. Com o voto, o ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, a eminente ministra Carmen Lúcia, o eminente relator, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, creio que a matéria já vem amadurecendo com os votos que até aqui foram proferidos, e a senhora Procuradora-Geral da República, aqui presente, nessa atividade representando a Procuradoria-Geral da República, também cumprimento as sustentações orais. A matéria vem amadurecendo nesses debates, portanto, não farei a leitura do voto, vou apenas pontuar os argumentos e tentar delimitar bem o que é que temos de convergência e divergência até este momento. Parece-me que há dois elementos centrais aqui em discussão. O primeiro deles é saber se a separação judicial perdura ou não como requisito para o divórcio. Creio que até agora a unanimidade de todos os votos proferidos quanto a esse segmento, esta primeira tese, poderíamos assim dizer, não há divergência. Aonde nasceu e se instalou e está presente até agora a divergência. Se a separação judicial subsiste ou não como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro após a promulgação da Emenda Constitucional 66. Esse é o debate que, de fato, aqui está presente. Sua Excelência, o relator trouxe a posição segundo a qual a Emenda Constitucional de 66 implica na supressão da figura jurídica da separação judicial, no que foi acompanhado pelo ministro Cristiano Zanin. Como professor de Direito Civil, vi aqui muitos conceitos, categorias e debates extremamente interessantes. Vou me referir, obviamente, a alguns deles, apenas para ilustrar a posição que trago à colação. Do ponto de vista do histórico da dissolubilidade, aqui, inclusive, o voto do ministro Alexandre foi enriquecedor nesse sentido, percebeu-se nitidamente que na década de 70, com a emenda constitucional e depois com a chamada lei do divórcio, aliás, impropriamente chamada de lei do divórcio, porque era, na verdade, uma arca de Noé legislativa, de muitos elementos na zoologia jurídica, dentre eles, obviamente, no artigo 38 do divórcio. E, nesta dimensão, aquele momento criava precisamente isso que agora o ministro Nunes Marques vem de afirmar até com uma certa caracterização de natureza cautelar. Era a separação como estágio intermediário entre o casamento e o divórcio. Ou seja, da separação judicial poderia se marchar para o divórcio ou reconciliar-se e voltar ao casamento. A rigor, há razões metajurídicas para explicar esta inserção desse estágio intermediário e também há razões metajurídicas relevantes para justificar o fim do uso do vocábulo desquite, nada obstante tenha sido consagrado na doutrina e na prática brasileira. É que as palavras carregam se separação judicial é requisito para o divórcio. A mulher e a condição feminina, a atribuição da condição jurídica desquitada significava a seu tempo um juízo de valor de carga imensamente negativa. Portanto, não raro, esses significantes são veículos de significados que carregam preconceitos e afirmações, obviamente, de menos-valia ou menoscabo a alguém. Portanto, esta dimensão que agora que está em debate significa, depois da emenda 66, se nós vamos voltar à década de 70 ou não. Ou seja,
se vamos efetivamente manter essa dualidade como lá era e esse estágio intermediário. As duas teses têm, obviamente, inúmeras sustentações extremamente razoáveis, compreendo efetivamente bem essas sustentações e respeito imensamente, mas este era o modelo de antes da emenda constitucional 66. Portanto, na emenda 66 para cá, a realidade, em meu modo de ver, se coloca como sendo a de dissolubilidade propriamente dita, que é do vínculo. Não é apenas a cessação da sociedade conjugal. A dissolubilidade é a dissolubilidade do vínculo, é o que admite a Constituição brasileira. Do ponto de vista dos nossos valores pessoais, metajurídicos, podemos concordar ou não com essa ordem de ideias, mas a ordem jurídica constitucional não é programática, com todo o respeito ao que está no recurso ordinário. Aliás, há uma das afirmações no recurso ordinário, que me permito ler, segundo a qual a norma da Constituição seria programática, porque enquanto não for regulamentada em nível infraconstitucional, o artigo 226, parágrafo 6º, com a redação da emenda constitucional, não entra em vigor. Portanto, esta ordem de argumentação volta à ideia segundo a qual a efetividade constitucional, para ser concretizada realmente, dependeria da mediação do legislador infraconstitucional. Tenho para mim que esta é uma compreensão que já, de algum modo e por várias maneiras, a doutrina e a jurisprudência, especialmente desse tribunal, superou. Quanto aos efeitos distintos, aqui também peço vênia para compreender que separação de fato e separação de corpos são institutos jurídicos completamente distintos da separação judicial. E, obviamente, não estou a dizer que se afirmou tratar-se de sinonímia, é que a separação de corpos tem um feitio, o ministro Dias Toffoli lembrava disso, tem um feitio cautelar que pode ser prévio, incidental e, obviamente... E patrimonial, inclusive. E de natureza patrimonial, tem efeitos patrimoniais que são plenamente compatíveis com o procedimento do divórcio, de modo que são figuras distintas. E a separação de fato, como aliás aqui bem disse o ministro André, pertence ao mundo dos fatos, ou seja, é a circunstância em face da qual há uma cessação fática do exercício dos direitos e deveres inerentes à sociedade conjugal, com efeitos jurídicos, é um fato gerador também de efeitos jurídicos. De modo que, portanto, no que toca a isso, e no que toca também, aqui foi mencionada a presunção de paternidade pelo ministro Alexandre. Eu tenho um capítulo neste ponto, na minha tese de doutoramento, que já, obviamente, foi num outro século, em que suscito a base da presunção de paternidade, a presunção de coabitação. Portanto, mesmo no modelo antigo da separação judicial, chamo antigo porque entendo vencido pela legislação, não do ponto de vista dos valores da sociedade, que cada um tem o seu e tem a liberdade de tê-los, mas do ponto de vista da legislação constitucional, a presunção de paternidade, obviamente, está vincada na presunção de coabitação. Portanto, pessoas casadas entre si que têm filhos são presumidamente pai e mãe, e especialmente a presunção de paternidade, porque presume-se coabitarem, terem atos inerentes a uma outra presunção, que é a presunção de concepção durante a comunhão de vida. Portanto, um casamento com a cessação da presunção de coabitação na comunhão de vida não gera necessariamente a presunção de paternidade. Ministro André, me permite uma parte, ministro Fachin? Eu volto à minha questão preliminar, e Vossa Excelência, acho que, em boa medida, nesse ponto ao menos, tem uma preocupação, talvez, que é conjugada com a minha. Uma é o fato da separação de fato. Pertence ao mundo dos fatos, nós não vamos evitá-la, e, por pertencê-la, pode e merece, e entendo que deve ter um tratamento jurídico. A separação judicial, ela incorpora esse gênero separação, talvez, como uma das suas espécies. Nós teríamos a extrajudicial
e de fato, as 3 reguladas pelo Código Civil. E quando eu fiz a pergunta preliminar ao eminente relator, foi por conta da seguinte possibilidade, é que, eventualmente, nós poderíamos caminhar, e digo agora isso por mim, para, de fato, um reconhecimento da inconstitucionalidade da separação judicial, mas entendo que, dado o contexto da vida que se impõe, e dado as regulações que a lei civil traz para as hipóteses de separação de fato e de separação extrajudicial, eu não teria segurança para caminhar para essa inconstitucionalidade mais genérica em relação à separação. Mas entendo que haveria um resguardo, dizendo por mim, das situações da vida que se imporão na realidade e que merecerão, em alguma medida, tratamento em função dos litígios que ocorrerão em função dessa realidade por parte do Poder Judiciário e que já teriam, na minha modesta compreensão, um tratamento, se não em sua amplitude, ao menos delineador nas leis civis correspondentes. Era somente essa consideração que eu queria fazer. Pois não, ministro André, agradeço Vossa Excelência, até porque me permite, quiçá, deixar mais nítido o que eu estava a dizer antes. Eu, efetivamente, tenho a compreensão de que o significante de separação não é necessariamente, sob pena de um certo aprisionamento nominalista, um gênero no qual a separação judicial e extrajudicial, a separação de corpos e a separação de fato são espécies. Embora o significante seja o mesmo, o significado é completamente distinto. A separação judicial, a separação extrajudicial é esse instituto criado como uma figura intermediária entre o casamento e o divórcio pela lei de 77. E me parece que esse é o debate aqui. Essa figura perdura ou não? Plenário julga se separação judicial é requisito para o divórcio. Vota o ministro Edson Fachin, vice-presidente do STF. As outras duas, separação de fato e separação de corpos, que, como disse, não são espécies vincadas à separação judicial, são situações jurídicas que se fazem presente também no divórcio, e se faziam mesmo naquele regime da dualidade. Portanto, nesta medida, retomando apenas alguns argumentos que foram tratados, bem como a própria figura do bem de família, o bem de família é bem daquela situação jurídica que se considera família, a tal ponto que o próprio Superior Tribunal de Justiça, para efeitos da proteção legal do bem de família, considerou até mesmo o solteiro, que tem esta proteção porque ali reside com o seu projeto de autodeterminação existencial. E assim também se aplica nas uniões não matrimonializadas ou nas chamadas famílias monoparentais, do solteiro ou da solteira que adota e assim sucessivamente. Mas, senhor presidente, como eu estava a dizer, isso tudo está na declaração de voto que eu trago à colação. O cerne da questão, meu modo de ver, é saber se a emenda constitucional 66 suprimiu ou não a figura da separação judicial. Em meu ver, Sua Excelência o relator trouxe a ideia que eu estou a subscrever, no sentido de que houve essa supressão, porque a Constituição não tem feitio aí programático, não demanda essa intermediação ou mediação do legislador infraconstitucional, e, portanto, nós estamos a tratar de uma ideia segundo a qual aqui há uma máxima efetividade na dimensão da supremacia da Constituição, não é norma de eficácia contida, para usar uma linguagem que já fez algum sucesso há muito tempo atrás, e esta é a ordem de ideias que aqui estou a sustentar, acompanhando Sua Excelência o relator, entendendo que o parágrafo 6º, nessa redação da emenda 66, é uma norma de eficácia plena, portanto, e que houve extinção do Instituto da Separação, tendo sido revogada ou abrogada a legislação infraconstitucional com ela compatível. Encerro apenas dizendo, presidente, casar é um ato de liberdade, é uma escolha, é um ato que constitui uma comunhão de vida. Manter-se casado também há de ser um ato de liberdade. Por isso que divorciar-se é um direito potestativo.
Por isso que é o exercício de uma comunhão de vida. E esse exercício de comunhão de vida é que dá sentido maior à noção de família, que é a noção do afeto que sustenta a comunhão de vida. E, portanto, nesta dimensão e com esta observação, tenho a honra, com toda a vênia as posições de sentido diverso, de acompanhar o eminente ministro Luiz Fux. É como vota. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Como vota o ministro Dias Toffoli? Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, na pessoa de quem cumprimento todos os colegas, a vice-procuradora-geral, as advogadas e advogados, especialmente aqueles que sustentaram todos de maneira muito elegante e brilhante esse tema. Senhoras e senhores, todos que nos acompanham, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o debate. Realmente é um debate extremamente proveitoso, interessante, e daquelas situações que nos colocam em dúvida, às vezes, para que lado caminhar. Principalmente, e lembrava disso muito o ministro Marco Aurélio, quando você vai ficando, e o ministro Lewandowski, quando você vai ficando mais perto daqui, né, da antiguidade, né, você tem a riqueza de, ao votar, ter uma mente, vamos dizer, mais aberta para todo o debate, na medida em que os debates são realizados a partir da saudável, né, tradição dessa Corte de iniciar pelos mais novos na cadeira, na bancada. Pois bem, este é um tema que, para mim, é muito importante. Eu tive a oportunidade de, no final da década de 90 do século passado, ter sido designado como assessor da Câmara dos Deputados a assessorar o deputado Antônio Carlos Biscaia, na época em que o presidente, então presidente da Câmara, professor Michel Temer, resolveu dar andamento ao projeto de Código Civil que se encontrava nas poeiras das gavetas da Câmara dos Deputados depois de retornar do Senado da República. E ali o deputado Ricardo Fiuza foi designado como relator geral do projeto de Código Civil, e foram distribuídos os livros, e coube ao deputado Antônio Carlos Biscaia o livro 4 do Direito de Família. E eu tive a honra de trabalhar durante 3 meses exclusivamente com Sua Excelência na elaboração da adaptação do projeto que houvera vindo em 1975 do Senado de volta para a Câmara, ou seja, num contexto constitucional completamente anterior, para poder atualizá-lo à Constituição de 88, e numa questão de ordem por mim sugerida, o deputado Fiuza levou ao presidente Michel Temer, que junto com o presidente do Senado de então, não me lembro se era o presidente Sarney ou o presidente Renan, eles alteraram o regimento na situação de que poderia o projeto de código ser analisado às inteiras pela Câmara e não só as suas respectivas emendas alteradoras no Senado, porque o parâmetro constitucional houvera mudado por completo. Então, ele teria que passar novamente as inteiras pela Câmara e as inteiras pelo Senado. E assim foi feito. E assim foi feito, e eu tive a honra de poder colaborar com praticamente quase todos os textos do livro 4. E, inclusive, foi da minha ideia que sugeri, depois de elaborado o novo Código e sancionado em 2002, para entrar em vigor em janeiro de 2003, tive a oportunidade, na época, de sugerir ao deputado Antônio Carlos Biscaia que propusesse uma emenda constitucional para fazer com que desse continuidade a uma evolução da libertação das mulheres da sociedade conjugal. Que é disso que se trata, ao fim e ao cabo, com todo respeito aos votos proferidos, que todos têm sustentabilidade, todos têm fundamento, todos param em pé.
plenário julga se separação judicial é requisito para o divórcio. Vota o ministro Dias Toffoli. Para dentro da sociedade conjugal e do vínculo conjugal, em que até hoje o homem, o marido, o companheiro se acha dono da mulher e do corpo da mulher. Essa é a realidade fática. Os números de feminicídio que passaram a ser contabilizados recentemente para o comando normativo, porque antes entrava no gênero dos homicídios em geral, e já tivemos aqui oportunidade de, em outro julgamento, tratá-lo, e demonstrando os números chocantes, mostram isso, que mesmo aquele namorado que é rejeitado, ele acha que existe o direito subjetivo ao amor, que não é um direito subjetivo ao amor, na verdade é um direito subjetivo que ele acha ter de propriedade do corpo da mulher. Vejam a evolução do direito. As ordenações filipinas vigoraram no Brasil até o Código Criminal Penal do Império em 1830. Então, elas vigoraram no Brasil de 1605 a 1830. Era excludente de punibilidade do marido o adultério da sua esposa. Ou seja, não só sobre o corpo, mas sobre a vida da mulher, o marido tinha o direito à vida da sua esposa. Ele era dono da vida dela. O Código Criminal do Império dá um primeiro passo nesse avanço e abole essa abominável figura que era a possibilidade do homem matar a sua esposa e isso ser considerado excludente de punibilidade. Já é um primeiro avanço. Até a proclamação da República, toda a normatividade em matéria de direito de família era eclesiástica, era canônica, da Igreja Oficial Católica Romana em nosso país. Com a abolição da República, se institui o casamento civil e se passa a ter uma normatividade civil para a regração da família. E já surge em 1890 o primeiro projeto de lei, não vou me lembrar o nome do parlamentar que apresentou, mas historicamente foi nesse ano, o primeiro projeto de lei de divórcio em nosso país, para se permitir a dissolução não só da sociedade conjugal, mas do vínculo. Porque, na verdade, como o regramento no Brasil, até o Código Civil paralelo era o canônico, pelo menos até a República, a proclamação da República, o fato é que no direito canônico, e assim é até hoje, não é permitida a ruptura do vínculo, é permitida a sua anulação por desvio de vontade, por coação, ou pelo fato, por exemplo, de um dos cônjuges não professar a fé católica ou se comprovar não acreditar nos dogmas católicos. Aí é possível a anulação, mas não é a ruptura do vínculo, é o que o vínculo nunca se formou licitamente, canonicamente falando. Mas o fato é que, mesmo no Império, como a legislação em vigor em matéria de família era a legislação canônica permitia, não com o nome desquite, mas a separação de corpos. A separação de corpos. Em 1916 surge o Código Civil com esse instituto, que muito bem lembrou o ministro Fachin, com a palavra para a mulher muito pejorativa desquitada ao longo da história. Mas qual é a ideia dessa palavra? Ela surge no Brasil, não tem no português de Portugal. Ela surge aqui com a ideia, o que é o casamento? É você quitar os débitos conjugais. O que é o desquite? É você estar livre dos débitos conjugais. É quitar, é estar casado. Desquitar, você não está obrigado a cumprir com os débitos conjugais. Entre eles, o Código Civil anterior era explícito, manter, satisfazer
Ele tinha um termo, débito conjugal. O débito conjugal, no artigo 267, inciso 3, salvo engano de memória. Satisfazer o débito conjugal, ou seja, era um direito do homem sobre a mulher, porque nós temos que olhar isso do ponto de vista cultural, chegar em casa e ela tinha que satisfazer o débito conjugal que ela tinha para com o seu, entre aspas, dono. A legislação, então, vai evoluindo na medida em que permite o desquitar, mas não permite a ruptura do vínculo. Depois de longo tempo, em 1977, se aprova a possibilidade do divórcio, com um único divórcio inicialmente, porque é assim que vai evoluindo, não é? Se nós formos uma perspectiva de evolução civilizatória, é assim que a humanidade vai evoluindo, muitas vezes com momentos de passos atrás. Ninguém imaginaria que nós estaríamos no século XXI, em 2023, vivendo 2 guerras, como nós estamos, tristemente, assistindo uma na Europa e outra no Oriente Médio. O plenário julga se separação judicial é requisito para o divórcio. De um progresso vota o ministro Dias Toffoli. Nas relações humanas. E não há dúvida de que a evolução do constitucionalismo a partir da Segunda Guerra, a posição do locus da mulher numa outra situação na sociedade, especialmente nas sociedades democráticas, com direito à voz, com direito ao trabalho, com direito à participação política, embora no Brasil ainda extremamente minoritária, e nos tribunais também, isso demonstra que toda a evolução legislativa ela tem que ser olhada do ponto de vista do olhar do feminino para com o masculino. E tem que ser olhada com a ideia de uma libertação do jugo masculino sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Quando se apresenta a ideia de divórcio direto, é exatamente permitir à mulher, sem necessidade de comprovação de culpa do seu cônjuge ou de tempo de separação de fato, que ela tenha o poder de dizer o não, tal qual ela teve o poder de dizer o sim. Não quero mais. Quero sair daqui, dessa relação. Quando nós olhamos para a Emenda Constitucional 66 e olhamos o que diz o conceito e o conteúdo de separação, muito embora sabedor que os votos que entendem ainda a possibilidade da existência, ou melhor, coexistência da separação com o divórcio, afastarem os requisitos legais colocados no Código Civil a respeito da dissolução da sociedade conjugal sem dissolução do vínculo, que é a natureza da separação, afastando os seus fundamentos. E vejam como a legislação ainda em vigor, nós é que estamos aqui a dizer, inclusive, evidentemente, que aqueles que votam no sentido da proposição do ministro relator estão a retirar do mundo jurídico essas deliberações legislativas que ainda estão no Código Civil. Assim também aqueles que entendem a possibilidade da coexistência estão a retirá-las do mundo jurídico, por interpretação conforme a partir do voto do ministro André Mendonça, secundado posteriormente pelos votos do ministro Nunes Marques e hoje pelo brilhante voto também do ministro Alexandre de Moraes, com os fundamentos trazidos. Mas vejam, eu vou ler, eu acho importante fazer a leitura, porque isso ainda está em vigor. Isso provavelmente vai deixar de ter eficácia no Brasil na data de hoje. E isso significa mais uma libertação das mulheres. Por quê? Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Ou seja, era o Estado incentivando o conflito. O Estado, ao invés de zelar pela paz social,
ele entra no seio de uma família e incentiva o conflito. Para você separar, você tem que culpar o pai do seu filho, a mãe da sua filha. E demonstrar para o juiz que ele cometeu um ilícito na comunidade conjugal. Se me permite uma parte, ministro Toffoli. Nesse ponto, como ministro André Mendonça, Vossa Excelência, todos nós estamos... Eu fiz questão de, antes de entrar no conteúdo... Adotando unanimemente, ou seja, não haveria mais condicionante de culpa e de prazos, justamente para ser uma... Por isso que eu disse, tanto aqueles que entendem não haver mais a subsistência da separação judicial, como Vossas Excelências, que entendem que é possível subsistir, estamos unanimemente em comum em relação a que esses elementos de ter que acusar o outro não fazem mais parte do mundo jurídico. Mas isso está só se dando no dia 8 de novembro de 2023. Pois bem, tem que imputar ao outro uma culpa. Parágrafo 1º do 1572. A separação judicial pode também ser pedida por um dos cônjuges que provar ruptura da vida em comum há mais de um ano, separação de fato, e a impossibilidade da sua reconstituição. O cônjuge pode ainda pedir a separação judicial quando o outro estiver acometido de doença mental grave, manifestada após o casamento, que torne impossível a continuação da vida em comum, desde que após uma duração de 2 anos a enfermidade tenha sido reconhecida de cura improvável. Essa regra descaridosa. Descaridosa. Ela é, evidentemente, uma contradição, uma verdadeira aporia para aqueles que veem no casamento um amor. Vossa Excelência agora vem de pronunciar belas palavras a respeito do que é o conteúdo de um casamento verdadeiro. Pois bem, 1573. O que pode caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida? A ocorrência de algum dos seguintes motivos: adultério, tentativa de morte, sevícia ou injúria grave, abandono voluntário do lar conjugal durante 1 ano contínuo, condenação por crime infamante, conduta desonrosa. O juiz poderá considerar outros fatos que tornem evidente a impossibilidade de vida em comum. E aí veio o 1574, que fala do mútuo consentimento, da separação por mútuo consentimento, etc. Mas vejam, isso aqui é um entulho autoritário também do Estado, querendo interferir na vida privada do casal. Eu não vejo, a devida vênia, dos bem fundamentados votos, que são sedutores do ponto de vista intelectual, porque são bem elaborados mesmo, do ministro André Mendonça, do ministro Nunes Marques, do ministro Alexandre de Moraes, que chegaram, esses votos a me balançar, ministro Luiz Fux, mas diante dessa perspectiva histórica, desse olhar, que eu descrevi aqui, de uma evolução da legislação para uma igualdade de gênero, não só de direito, lá do artigo 5º da Constituição, mas de fato, uma igualdade na relação jurídica, de fato, é que eu entendo que a posição de se considerar derrogado, por consequência, o Instituto da Separação, após a emenda constitucional 66, é a melhor solução para esse dilema. Mesmo com a inteligente solução que Suas Excelências que divergiram trouxeram para o debate, e penso que todos aqueles elementos protetivos, evidentemente, são aplicados no dia a dia pela magistratura brasileira, e lembrando que, em matéria de direito de família, ainda nós temos a participação obrigatória do Ministério Público como curador do vínculo familiar, seja em matéria de casamento, seja em matéria de paternidade e maternidade. Então, o Estado
estará sempre presente para não criar o conflito, mas para criar a pacificação. Assim, senhor presidente, é como voto, acompanhando o eminente relator e, novamente, parabenizando todos os debates e todos os votos proferidos. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Portanto, acompanha o relator, como vota a eminente e estimada ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, a ministra Carmen Lúcia está à direita na bancada, mais próxima à parte central da mesa. Pessoalmente cumprimentado, senhora vice-procuradora-geral da República, doutora Ana Borges, senhores advogados, meus cumprimentos muito especiais aos que assomaram à tribuna, nos trazendo as achegas, os que nos assistem, meus cumprimentos também especiais aos estudantes, paulistas e aos mineiros de Uberaba aqui presentes. A política de Minas e São Paulo juntos sempre dá certo, ministro André. E todos os servidores. Senhor presidente, como eu disse, eu cumprimento o ministro relator, que efetivamente trouxe um tema que poderia parecer fácil à primeira vista, mas que, como vimos, ele tem uma pendência ou uma trajetória de questões muito graves em relação às pessoas, à liberdade das pessoas, à igualdade entre as pessoas, e que, portanto, recebe, com a Emenda Constitucional 66 de 2010, um tratamento diverso do que vinha sendo dado. Com isto, o que ficou pendente realmente parece ter sido a sobrevivência ou não da separação judicial como instituto autônomo, e neste caso, que acho que é o único ponto que conta com a divergência de alguns votos, uma vez que todos estão até aqui de acordo em que a separação judicial não pode mais ser requisito para o divórcio, que era o primeiro ponto realçado pelo ministro relator, também afastada qualquer interpretação que permitisse aos que entendem a sobrevivência do Instituto da Separação Judicial qualquer ideia de culpa. Acho que, em grande parte, este desdobramento, este desenvolvimento institucional se dá exatamente pela evolução da sociedade no sentido de valores que garantem a formação da família e a ideia de famílias, como agora também realçado pelo ministro Edson Fachin, no sentido de que esses conceitos mudaram, a definição constitucional, ou pelo menos a interpretação do que foi definido constitucionalmente, precisa de aproveitar essas mudanças. Acho que, em grande parte, isso se deve realmente a uma mudança de comportamentos em relação à mulher que está anos-luz de qualquer libertação, ministro Toffoli, porque é muito tristinho para mim chegar a quase 100 anos de idade tendo que reconhecer que, para a grandíssima maioria do Brasil, e eu estou dizendo isso porque sou brasileira, mas acho que não é só aqui, nós somos parecidas com os seres humanos masculinos. A igualdade aqui ainda é, para nós, uma luta, tentativa de conquista e muito sofrimento. E falo de cátedra. Estou falando porque, como juíza de um tribunal constitucional, sou tratada com discriminação, desigualmente, em várias ocasiões na vida, e não muda por isso. Portanto, a história da busca da igualação, a ação pela igualdade, esta dinâmica, também tem em institutos como este, claro, um tom de avanço. Muito, muito, muito longe da igualdade que dignifica, da igualdade do artigo 5º, da igualdade que vem de dentro, porque a maioria das pessoas que têm preconceito, inclui homens e mulheres, que têm um preconceito contra mulheres na sua trajetória de vida, na sua liberdade de escolher pela vida que quiser, nem sabem, adotam comportamentos que ele acha que não é de preconceito. Basta ver o que eu escuto tantas vezes, que aí você não tem preconceito, não, eu tenho até filha mulher. E isto não é incomum, e isso não é de pessoas que não tiveram todas as possibilidades de crescer intelectual, cultural, social, economicamente. Mas não é aqui que nós vamos resolver, apenas vamos traçar o que a Constituição estabelece num quadro que é de liberdades. O ministro Fachin disse super bem, como vem dizendo todos, casar é um ato de liberdade, descasar também, não casar também. A liberdade é a única justificativa para que a gente tenha um direito democrático como a gente busca ter. E eu acho que realmente não vejo aí juridicamente apenas e constitucionalmente, diante do cenário constitucional que se põe, o único cenário que se tem
é uma escolha que, a meu ver, afasta a possibilidade de se dizer subsistente o Instituto, em que pese todas as ponderações feitas desde o brilhante voto divergente do ministro André Mendonça, com as aparas feitas, que já avançam em grande parte, mas eu não vejo como sobreviverem esses dois institutos diante do que foi posto pelo Constituinte Reformador e, principalmente, porque o ministro Carlos Veloso, em mais de um voto aqui neste plenário, dizia que é preciso sempre a gente lembrar que o direito é feito para a vida, não é a vida que é feita para o direito. A vida tem que se acanhar para caber no direito. O direito é que tem que se conformar à vida. E eu acho que, nesse sentido, efetivamente, o que nós temos é um quadro no qual o divórcio vem agora como a escolha para se manter ou casado ou não casado, e esta é uma escolha que é coerente, compatível com o que a Constituição põe. Não consegui me convencer dos outros argumentos expostos pelos que votam parcialmente em sentido divergente, porque é apenas uma parte, e que realmente trazem uma possibilidade. O ministro Alexandre fala que isso também é liberdade de poder escolher entre a separação e o divórcio. Eu acho que, neste caso, é a conformação do Instituto do Divórcio que faz com que se tenha por sobrevivente o Instituto da Separação Judicial. Por isso, senhor presidente, eu estou votando no sentido de acompanhar o ministro relator com todas as vênias da divergência. Como voto, senhor presidente? Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Como voto o nosso decano, ministro Gilmar Mendes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, senhor relator, ministro Fux, que trouxe um belíssimo voto. Cumprimentar também todos os colegas que perfilharam a divergência a partir do voto do ministro André Mendonça e ministro Cássio, e hoje ministro Alexandre de Moraes. Dizer em rápidas palavras, presidente, que já a proposta de emenda tinha esse propósito bastante claro, como ficou evidenciado em todo o debate. E, de resto, em termos práticos, a mim me parece que a mantença do modelo dual, como também me parece resultar dos debates, resulta, ao fim e ao cabo, em mais insegurança jurídica em todo esse contexto, com todas essas implicações. É claro que nós estamos lidando com uma garantia institucional, mas o texto foi tão claro que qualquer regulação que contrarie esse texto, no ponto, resulta não recebida ou revogada, ou é de se considerar incompatível com a Constituição. De modo que, sem maiores considerações, eu também estou subscrevendo a proposta do eminente relator e o acompanhando às inteiras. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Também eu cumprimento o importante debate que aqui se travou com diferentes visões de mundo, tanto as que foram aqui manifestadas por razões seculares, como as que são professadas por outras pessoas, mesmo as que não têm eventualmente participado do debate, por motivos religiosos. Portanto, há quem entenda que o casamento é um sacramento e que a posição oficial cristã é de que o vínculo é indissolúvel e tem todo o direito de professar esse entendimento e merece respeito e consideração, e tem, evidentemente, o direito de não se casar de novo e de preservar intocado o vínculo pela não realização de casamento. Mas eu, honesta e sinceramente, não me convenço que a subsistência da figura da separação judicial preencha alguma finalidade social relevante, sem descurar ainda do estigma lembrado pelo ministro Luiz Edson Fachin da figura da mulher
aspas, desquitada, fecha aspas, que historicamente teve uma conotação extremamente negativa. Eu me lembro na minha primeira juventude, no Rio de Janeiro, ainda na faculdade, eu estou na terceira juventude. Na minha primeira juventude, nos concursos públicos do Rio de Janeiro, nos concursos para juiz, depois da prova escrita e da prova oral, havia uma terceira fase que se chamava investigação social. E na investigação social se fazia uma nova triagem dos candidatos que era para excluir os esquerdistas, os gays e as mulheres desquitadas. E durante muito tempo, os tribunais no país em geral, no Brasil, no Rio inclusive, mas no Brasil em geral, as mulheres não tinham acesso aos tribunais. Esse é um fato. E eu me lembro quando no Rio de Janeiro, nesse mesmo período, final da década de 70, início da década de 80, 2 mulheres foram indicadas para o tribunal, ministro Toffoli. Havia até visitação. As pessoas iam lá pela perplexidade de ter uma mulher exercendo a jurisdição. Hoje, felizmente, nos concursos públicos para a magistratura, particularmente, cerca de 40% das vagas hoje na magistratura já são as vagas ocupadas por mulheres, e por uma iniciativa pioneira, corajosa e muito relevante da ministra Rosa Weber, com o meu apoio e creio de todo o tribunal, Sua Excelência aprovou, no apagar das luzes da sua gestão, uma resolução que instituiu a promoção por merecimento, respeitada a paridade entre homem e mulher, o que, ao longo do tempo, fará com que os tribunais tenham uma composição equilibrada entre homem e mulher. É impossível exagerar a importância dessa iniciativa da ministra Rosa Weber. Pois não, ministro Toffoli. Presidente, é muito interessante essa evolução, e nessa evolução, evidente que eu concordo completamente com a ministra Carmen Lúcia quando ela diz que estamos anos-luz da realidade. Embora aqui ela só seja discriminada a favor, né? Nunca contra, aqui para nós. Mas concordo com Sua Excelência, mas é curioso que o Poder Judiciário, antes da lei, deu direito de voto às mulheres. Antes do direito de voto, já tinha dado o direito de candidatura a uma primeira prefeita que se elege, salvo engano, em 1928. E um dado curioso, que até o Estatuto da Mulher Casada, ninguém mencionou aqui, né? O famoso Estatuto da Mulher Casada, que libertou a mulher casada que era semi-imputável. Equiparada aos silvícolas. E aí, o código. E aí, você teve, na história do Poder Judiciário paulista, um caso, eu não me lembro dos detalhes, mas um médico me contou, até porque a mãe dele havia sido uma das fundadoras da Associação das Senhoras Sírio-Libanesas. E o curioso é que todas que formaram a Sociedade Sírio-Libanesa de Senhoras, que criou e é a manutentora até hoje do Hospital Sírio-Libanês, essa associação era de mulheres casadas, antes de 62. O hospital já tem quase centenário, ou já centenário, e elas eram casadas. E não teve anuência dos respectivos cônjuges para se associar. E aí houve uma discussão jurídica se aquela associação era legal ou não, e acabou prevalecendo a legalidade, mesmo elas sendo casadas. São dados curiosos e de como muitas vezes realmente a Constituição, e dela nós somos guarda, nos impõe deliberações para, ao ser guarda da Constituição, chegarmos àquilo de estarmos realmente concretizando, ou tentando concretizar aquilo que é uma igualdade na relação, pelo menos, familiar. Obrigado, ministro presidente, pela parte. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. E também me chamou a atenção um ponto destacado pela ministra Carmen Lúcia relativamente à justificativa apresentada quando do projeto. A interpretação jurídica, ela observa alguns elementos, gramatical, histórica, sistemática, teleológica, e a interpretação histórica
tem uma importância apenas relativa, mas tem alguma importância, sobretudo em matérias em que há ambiguidade na interpretação. De modo que a intenção do legislador, eu acho que, neste caso, faz diferença. Por todas essas razões, e pedindo vênia às posições contrárias que eu perfeitamente entendo e devo dizer, por favor dos ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes, que alguns civilistas relevantes e a quem eu prezo muito compartilham da mesma posição de Vossas Excelências, eu, no entanto, entendo que a posição do ministro Luiz Fux atende melhor ao regime constitucional que se pretendeu implantar nessa matéria, sempre lembrando que a supressão da separação judicial e sua substituição integral pelo divórcio não infirma o direito, por evidente, de que pessoas que entendem que o vínculo seja indissolúvel não voltem a se casar. Mas a gente só pode tomar decisões para si próprio e não impô-las, eu penso, aos outros, em matéria em que deve vigorar uma certa autodeterminação existencial. De modo que eu estou acompanhando a posição do ministro Luiz Fux. Eu apenas, como faço em todos os meus votos, como sabem, eu, sem discordar de Sua Excelência, proponho uma tese que eu acho que cobre uma situação que eu considero importante de ser abordada. E portanto, eu proponho a seguinte tese, que na mesma linha do ministro Luiz Fux, apenas com uma redação ligeiramente diferente, ministro Toffoli e ministro Fachin, uma redação de tese. Após a promulgação da Emenda Constitucional 66 de 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito. Portanto, eu acho que é importante assegurar o direito de quem já se separou judicialmente, deixar claro que deixou de ser requisito e que não subsiste como instituição autônoma. Devo dizer que basicamente, salvo a questão de ressalvar o ato jurídico perfeito, coincide com a proposição do ministro Fux, apenas dito de uma forma um pouco simplificada. Ouço Sua Excelência, o ministro Fux... Não, eu entendo que a proposta de Vossa Excelência ministro Luiz Fux, ela está de acordo com meus itens 1 e 2. Eu apenas não havia feito essa ressalva, de sorte que eu acho que essa fórmula sintética que Vossa Excelência apresenta não infirma de forma alguma. Absolutamente não. Ótimo. Então, indago dos eminentes colegas se estão de acordo com essa proposição de tese aqui feita. De acordo. Todos de acordo. Proclamo, então, o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário e, por maioria, fixou o entendimento de que, após a promulgação da Constituição de 66, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico brasileiro. Vencidos quanto a esta parte final, os ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Esse é o resultado, com a tese que foi aprovada unanimemente. São 2 minutos para as 16 horas. Nós voltaremos, portanto, com a sustentação oral do caso da licença-paternidade logo após o intervalo, que é suspensa a sessão.